Olá, como vocês estão? Espero que todos muito bem. A nossa palavra-chave de hoje é reagir. O tema diz: reaja com coragem. A frase nos diz: não deixe que as dores do passado obstrua os planos de Deus em sua vida. O texto está em Êxodo, capítulo 2, verso 14, que diz: o homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando Moisés estava caminhando em direção à sua identidade, para cumprir o seu chamado, ele precisou lidar com aquilo que de fato estava vivendo, pois sofria uma crise de identidade. Precisamos nos lembrar de que Deus escolheu Moisés para tirar os israelitas da opressão, mas por não saber de fato sua identidade, Moisés começa a agir por impulso, fazendo a coisa certa, porém de maneira errada. Acredito que todos nós, conhecemos a história de Moisés. Moisés foi enviado para salvar aquele povo da mão de Faraó. Mas antes disso acontecer, antes dele chegar até lá, ele fez muita coisa por impulso, como está escrito aqui. Ele tentava fazer a coisa certa, mas de forma errada. E quantos de nós, dentro dos borbulhões que a gente tem, da nossa vida, do nosso próprio eu, sem saber de fato quem nós somos, também agimos por impulso em diversas situações. Às vezes a gente até fazia alguma coisa certa, mas de maneira errada, na hora errada, com a pessoa errada, não é verdade? Então, assim como Moisés também. Então, quando essa situação acontece, a gente tem que correr para Deus, porque Ele é o único que pode nos ajudar. E a gente precisa nos acalmar, centrar, pensar, para que a gente possa agir de forma correta. Porque quando a gente age por impulso, é muito difícil a gente acertar. Porque a gente depois para e pensa: meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Porque na hora do impulso sai muita coisa, A gente fala muita besteira, a gente pensa, a gente age. Então a gente precisa ter calma, Eu sei que existem milhões de coisas que passam na nossa mente. Eu sei que a gente tem muitos problemas e às vezes acontece, sim, Dentro de uma discussão, dentro de um problema, dentro de uma situação, a gente age por impulso. E a gente sempre se dá mal quando a gente faz isso. Porque quando a gente realmente cai em si e para e pensa, a gente vê que não era nada daquilo que deveria ter feito, deveria ter falado, Então vamos começar a pedir ajuda ao Senhor. Senhor, me ajuda, me controla, me ajuda a se controlar, que a gente precisa se controlar, não é verdade? No entanto, Moisés não consegue se encaixar em nenhum grupo. Às vezes a gente também é assim, A gente, igual falam, o peixinho fora d'água. Às vezes a gente está se sentindo assim. Parece ser uma coisa, mas não é. Parece ser outra, mas não é. Assim como Moisés, se sentindo egípcio demais para ser hebreu e hebreu demais para ser egípcio. Porque quando você está em crise, não consegue operar mediante a sua verdadeira identidade, aquela que foi dada pelo seu Criador. Quando a gente está numa crise, a gente não consegue enxergar nada, A gente não vê nada. Então a gente precisa, meus irmãos, ter calma. Porque dentro de um problema, a gente fica assim embaralhado, confuso, desorientado. Então a gente fica mesmo dessa forma. Então a gente precisa pedir ao Senhor autocontrole, para a gente não agir de forma errada, para a gente não falar de forma errada, E até magoar outras pessoas, ou até aquelas que a gente mais ama. Porque às vezes a gente, dentro de um problema, a gente magoa as pessoas que a gente ama, a gente fere,
né? Sem querer ferir, mas a gente fere, não é verdade? Existem certas fases da nossa vida em que vivemos os traumas ainda da infância. Quantas pessoas ainda vivem esses traumas, né? Tiveram uma infância muito difícil, uma infância muito triste, trazem essas marcas até hoje. Isso tudo, somado às mudanças do mundo à nossa volta, tende a nos fazer ser quem nós não somos, né? Às vezes muitos traumas, a infância complicada, aí vem os problemas de hoje, né? Tudo isso se mistura e às vezes a gente age, né? Fala, pensa exatamente como a gente não é, mas a situação faz a gente até agir de forma que a gente não é daquele jeito, de forma como está aqui escrito, a nos fazer ser quem não somos, não é verdade? Quantos pais olham seus filhos e se perguntam: onde foi que eu errei? Aí o autor diz que na minha trajetória, quando adolescente, eu não via ninguém se perguntar, mas ele mesmo se indagava: onde foi que eu errei? Às vezes a gente, como pais, a gente olha para os nossos filhos e os filhos estão totalmente errados, trilhando os caminhos que a gente não ensinou, fazendo coisas que a gente disse para eles não fazer, e a gente sim se questiona: onde foi que eu errei? Poxa, mas eu ensinei, eu falei, eu mostrei. Ele até teve exemplos, né? Mas tem filhos que não seguem, não fazem. O que temos que fazer? Orar, entregá-los na mão do Senhor, pedir que o Senhor mude, que o Senhor cuide. Porque tem situações, meus irmãos, principalmente nós mães, que queremos agarrar e mudar tudo com as nossas próprias mãos. Tem situações que não adianta. Tem situações que é só o nosso Deus. Existem problemas, existem caminhos que os nossos filhos trilham que vão ser só Jesus para tirar. Então não adianta você ficar desesperado. O que você tem que fazer é dobrar seus joelhos e orar por eles. Já esse autor foi ao contrário, ele não teve essas pessoas que eu perguntava, né? Ficava assim, indagando. Ele, como criança, perguntava: onde foi que eu errei? Por que eu parei nessa família? Essa família totalmente desorientada como ele tinha, né? Porque quem vem acompanhando o devocional sabe que esse autor sofreu muito na infância com seu pai, né? Então ele tinha uma infância muito difícil. E ele olhava aquela situação, ele perguntava: onde foi que eu errei? Por que a minha família é desse jeito? E quantas crianças também passam por isso? Olham seus pais, olham seus familiares e se perguntam, porque é sempre uma briga, é sempre um problema, tem muitas coisas ruins envolvidas, como drogas, né? As pessoas também têm a violência, e isso tudo faz a criança também se questionar, como esse autor fez, né? Alguns passam por essa estação da vida sem grandes traumas, ótimo, para quem teve uma infância abençoada, né? Glória a Deus por isso. Outros são tão prejudicados que acham que a vida não tem sentido, que são apenas fruto do acaso. Quantos estão nessa situação? Não é verdade? Sofreram tanto que acham que nem deveriam existir. Ah, minha mãe engravidou. Ou escutaram isso, né? Eu nem queria ter tido você. Quantas pessoas escutaram isso? Não é verdade? Escutam às vezes até hoje. Eu não queria ter você, eu tentei tirar você e não consegui. Na verdade, eu não desejei você. Você veio sem querer, sem nós querermos. Na verdade, isso traumatiza, meus irmãos. Isso deixa a pessoa ficar triste, né? Porque a pessoa não foi desejada, né? Não foi. Às vezes acontece até onde uma gravidez não ser desejada, mas a gente ama. Na verdade, a gente luta, não é? Mas tem outras famílias que não, que traumatizam as crianças, e é muito triste. E essas crianças crescem e se tornam adultos cheios de traumas, cheios de tristezas. Na verdade, é muito triste. E como isso tudo, meus irmãos, podem passar
como tudo isso pode ser transformado, como tudo isso pode ser mudado só com Jesus. Só Jesus pode tirar esses traumas, só Jesus pode curar suas feridas, né? Limpar a sua alma ferida, triste, abatida como está hoje. Só o nosso Deus. Coloque tudo no altar. Fale para o Senhor o que tu sentes, como tu vives, qual é a sua dor. Conte para o Senhor. Ele é o médico dos médicos, Ele é o único que pode te curar. É o Senhor. Saiba que independentemente da idade que você tem hoje, é possível que existem dores que ainda o impedem de viver sua verdadeira identidade. Avalie-se. Vê o porquê que você às vezes tem tanta dificuldade. Às vezes é algum trauma lá de trás, né? Por isso, por isso o desafio a rever os seus caminhos. Como eu falei, olha, onde foi que você errou, né? Ou melhor, aonde foi que você ficou traumatizado? Comece a pensar, será que foi na infância, na adolescência? Será que teve algum problema? Alguém falou alguma coisa, alguma frase? Procure pensar sobre isso, né? Porque às vezes a gente está com alguma dificuldade hoje e o problema foi lá atrás. E se você não lembra, já entrega na mão do Senhor. Senhor, eu nem sei o que aconteceu, porque às vezes a gente esquece mesmo. A nossa mente apaga mesmo, né? Até para a gente não sofrer mais. Então, Senhor, se tem alguma coisa que aconteceu que eu não lembro, Senhor, vai tirando. Vai tirando aí de dentro de mim. Se tem alguma coisa escondida aí, Senhor, me transforma, me limpa, me liberta. Eu quero viver em paz. Eu quero viver leve, tranquilo e cheio de Deus. Porque às vezes essas coisas também nos faz com que a gente se afaste de Deus e a gente fique vazio. E isso é muito preocupante também, porque o que deveria acontecer é a gente querer estar sempre cheio do Senhor, mas os problemas também esvaziam a gente de Deus. Vamos rever tudo isso. Não deixe que o medo paralise e roube a sua essência em Deus. Reaja com coragem e ousadia, pois a vida machuca, mas Deus cura. Essa frase eu quero deixar para você ficar bem claro para você. A vida nos machuca, né? Pessoas nos machucam, na verdade, os problemas, dependendo de que situação você esteja, seus filhos, seu marido, sua esposa, sua família, a vida nos machuca. Mas como eu já falei, existe um Deus que cura, um médico dos médicos, e Ele vai curar você hoje, em nome de Jesus. Reaja com coragem. Reaja com coragem, como está aqui no tema. Não tenha medo. O Senhor vai te ajudar. Vai te curar hoje de todos esses traumas, em nome de Jesus. Fiquem com essa palavra. Que Deus te abençoe e te guarde. Que te dê um sábado abençoado. E você que entrou no vídeo e não aceitou Jesus ainda, aproveite a oportunidade, levante sua mão e aceite ao Senhor. Ele é o único que pode te libertar dos traumas do passado, limpar a tua alma e te transformar, e te fazer uma pessoa nova, cheia dele. Graça e paz. Amém.